liberado. Agora, é interessante porque existem algumas questões curiosas. Por exemplo, quando morre o pai da Luísa, o Gustavo, o irmão dela, torna-se, digamos assim, Bernardo, torna-se assim quase que o macho da família, né? Ele assume essa postura embora seja um garoto de 15 anos, salvo engano, e tal, né? Então nessa faixa aí, quer dizer, ele assume essa postura. É engraçado que isso é uma postura passadista, né? Quer dizer, acaba havendo um diálogo entre gerações também nessa... Não, claro, né? Essas coisas sobrevivem, essas coisas se transmitem de várias maneiras. Esse personagem, inclusive, é um personagem meio desajeitado, ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, ele está tentando lidar com aquela situação da melhor forma possível, mas é claro que seria muito artificial da minha parte eu querer escrever um romance de geração, tentar excluir qualquer coisa que não fosse imediatamente urgente à minha geração, e inclusive tem um outro personagem que tem um mínimo de interesse por religião, que é uma coisa que na minha geração é bem esvaziado, assim, para mim mesmo, é uma coisa distante, mas que no livro eu tentei, porque eu acho que é interessante você não achar que você está vivendo um vácuo que começou a existir há 15 anos atrás, ou desde que você nasceu, você tentar se relacionar com tudo que tem por trás, etc. A questão política também. Brasília quer dizer, a visão que se tem de Brasília é de uma Brasília política. Na verdade, Brasília tem uma vida cotidiana que é pouco mencionada, e é o que você busca aqui no livro, né? Mas há uma apatia política imensa nos seus personagens, né? Quer dizer, isso também é um conceito da sua geração, ou enfim? Eu não acho que seja apatia política de uma maneira geral. Uma parte dos amigos tem interesses, etc. O que há é uma falta de... não sei, uma linguagem comum ou movimentos comuns que as pessoas se mobilizem, e não há um grande bicho-papão como a ditadura, que as pessoas possam todas se mobilizarem de uma maneira bem inequívoca e certa. A apatia política eu não acho que tenha, eu acho que só não tem essas bandeiras mais imediatas e tão demarcadas que as pessoas podem recorrer. Existe de fato, o livro tem pouco... praticamente não tem mesmo, qualquer espécie de veiculação política, mas é uma dificuldade que eu sinto com a literatura. Na minha vida pessoal, com meus amigos, é uma coisa que a gente discute bastante, que a gente se interessa e, enfim, eu tenho amigos com todo tipo de opinião política e a gente discorda bastante, é interessante, etc. Mas para a literatura, eu acho que é muito difícil você incluir essas coisas sem parecer uma bandeira que você está, sabe, deflagrando, e acho difícil você... achar um viés que você possa falar sobre isso sem ser bastante tendencioso e bastante fácil, assim. Porque esteticamente a coisa se resolve rapidamente, né? Se você for colocar no livro, enfim, ser pobre no Brasil é muito difícil, violência é muito opressora e tudo isso é muito complicado. Tá, mas a não ser que você consiga achar um enfoque muito original para isso, a coisa esteticamente vai se resolver num instante. Todo mundo concorda com isso, é muito triste, é muito ruim. Mas o que cognitivamente está me trazendo esse texto, a não ser uma coisa que todo mundo concorde já e que não seja de muito interesse para ninguém? A minha postura é mais ou menos essa, mas não é uma postura que eu acho que seja generalizada nas pessoas da minha geração, não é uma coisa que... a gente não tem esse impedimento, a gente não tem uma apatia, uma falta de interesse, não. Eu não vejo dessa forma. Não, mas eu estou falando dos personagens do livro. Verdade. Agora, uma outra coisa também interessante que me chamou muita atenção no livro é que ele, de certa forma, ele se coloca como algo assim, fora do convencional da literatura que está se fazendo hoje, da literatura contemporânea brasileira. Há uma literatura de periferia muito forte, há uma literatura muito voltada às questões da violência e muito voltada às questões do sexo. A violência praticamente não tem no seu livro. O sexo, ele passa ali pelos personagens, mas ele acaba não tendo aquela descrição escrachada que você vê na literatura contemporânea brasileira de hoje. E a periferia não se fala, não existe. Né? Até tem uma cena engraçada que um dos personagens, acho que é o Antônio, que está vendo o final da Asa Norte, dizendo como se a partir dali não houvesse mais nada, né, e tal, e coisa. Há essa visão meio quase que distanciada mesmo da periferia, né? Quer dizer, como foi elaborar isso também? Como é que isso acabou acontecendo, se juntando no seu livro?
Eu até vejo alguns autores mais recentes que têm um interesse realista que foge um pouco desses lugares comuns das últimas décadas da literatura brasileira. Você tem gente como Daniel Galera, Carol Ben-Simon, alguns autores do Sul, que vão por esse lado. O Bernardo Carvalho também não vai muito por esse lado da periferia da violência, mas de fato são os grandes motores narrativos assim, da literatura recente. E do meu lado não houve um grande esforço artificial de fugir dessas coisas, não. São coisas que literalmente não me interessam tanto. Não vou dizer que violência não me interessa literalmente, porque ela está em tantos aspectos, em tantas maneiras, que fica muito difícil você falar que não te interessa. Mas, mesmo periferia, claro, você pode lidar com isso de várias maneiras e tratar das maneiras mais interessantes possíveis. Mas a coisa mais fechada, pronta, assim, do que é um livro que fala sobre essas coisas, do que fala sobre periferia, violência, sexo, é uma coisa que não me interessa. Não é uma necessidade que eu tenho de transgredir contra isso ou de trazer isso, porque isso já está posto, isso já está estabelecido, tem gente falando sobre isso, bem ou mal, e eu não sinto essa necessidade, é algo que já está posto, já está acontecendo, eu já vi dito, já vi sendo escrito, então o meu impulso dificilmente seria esse, digamos, veio mais por outro lado, e a literatura realista, eu acho que, digamos, realista nesse caso, enfim, a minha vida não tem esses aspectos, então, de uma vida mais cotidiana, de aspectos mais menores da vida das pessoas, etc., sem essas grandes coisas urgentes sociais e políticas e etc., eu acho que ela tem um potencial enorme de dramatização de elementos importantíssimos da nossa vida e enfim, de grande interesse e até uma certa necessidade de narrar, porque existem vários elementos aí que todo mundo partilha em algum nível e que eu acho que faz parte, eu acho que é importante você ir atrás de tratar dessas coisas também. Agora,